Durante a oitiva do pastor Hamilton Gomes de Paula na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério questionou o religioso sobre suas motivações para se envolver em tratativas para a compra de vacinas no negócio que não se concretizou com a vacina Covaxin. O senador Marcos Rogério questionou se o pastor poderia ter sido vítima ou se poderia ter faltado com o dever de vigilância e prudência. O senador afirmou que fazia essa pergunta porque não o identificava como semelhante aos outros envolvidos. O senador disse: "Não fiz essa ponderação em relação a Dominguete e Luiz Miranda. Me pareceu se tratar de dois trambiqueiros. Prefiro crer na sua boa-fé e que Vossa Senhoria tenha sido vítima nessa situação toda." A fala do senador levou o pastor às lágrimas. O senador observou: "É bom que o Brasil saiba que tentativas de golpe, de fraude, de corrupção acontecem a todo momento. Há uma diferença entre governos de outros tempos e este governo. Este processo não avançou 1 milímetro. Não houve a contratação, não houve o dispêndio de R$1 pago. Fala-se de corrupção sem 1 centavo pago. Fala-se de corrupção sem ter corrupção. Essa é a diferença. Corrupção, indícios, evidências tem aos montes em relação a estados, municípios, consórcio Nordeste. Mas isso não se quer investigar. Perda de tempo, estamos falando de algo que não aconteceu." Após o senador Marcos Rogério sugerir um mea-culpa ao religioso, libertando-se por meio da verdade, o depoente chorou ao relatar sua história de vida e declarou: "Dobrei meus joelhos, orei, peço desculpas ao Brasil, pois o que cometi não agradou aos olhos de Deus. Quem me conhece na igreja sabe que dou meu sapato para as pessoas carentes. Vendi meu carro. Peço perdão, jamais fraudei ou tirei algo de alguém." O senador Marcos Rogério, por seu turno, ressaltou que não fará pré-julgamentos, apontando: "A narrativa em relação a essa negociação tem como foco tentar desqualificar o governo, ainda que reconheçam que não tem um ato administrativo que possa ser apontado como de corrupção. O controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem, o compliance, diferente do que ocorreu em outras épocas no Brasil recente. Há uma diferença entre o governo de ontem e o de hoje." Assim está. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, ao depoente que aqui está e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. Eu quero fazer aqui algumas poucas considerações e também algumas perguntas ao depoente, talvez até de forma repetida algumas perguntas, mas para tentar entender essa história bastante contraditória que nós temos aqui. Como Vossa Senhoria conheceu a dupla Dominguete e Cristiano? Eu conheci o Dominguete através de um diretor da minha ONG, que trouxe o Dominguete a Brasília. Nós fizemos uma reunião preliminar no dia 16. Quem foi esse diretor da sua ONG que lhe apresentou Dominguete? Foi o Renato Gade. Renato? Renato Gade. E como é que foi esse contato, essa aproximação? Nós fizemos várias perguntas ao Dominguete. Ele demonstrou assim bastante conhecimento na demanda da vacina da AstraZeneca. Quando ele apresenta essa demanda a nós já, nesse momento, a gente abre uma reunião no dia 17, dia 18, para definir qual seria o caminho certo. E o que o Dominguete apresenta é uma empresa Latinier que tinha 400 milhões de vacina a R$3,97. $3,97. Então nós nos reunimos, solicitamos um e-mail, enviamos um e-mail através de um dos meus assessores, fazendo uma pesquisa pela internet,
fez o caminho do caminho SVS, que é Secretaria de Vigilância em Saúde. Quando chegamos lá, apresentamos essa demanda ao doutor Arnaldo Corrêa. Nesse momento, Arnaldo Corrêa não pôde nos receber. Então, quem nos recebeu foi um outro funcionário. Eu tinha um nome aqui na minha mente, eu perdi. Esse funcionário nos encaminha, dizendo que não seria ali vacinas, e me encaminha, Laurício Monteiro, eles falaram aqui para mim, e me encaminha para o MS, Ministério de Saúde. Nós fizemos um outro e-mail no dia 24, pedindo uma reunião, fomos respondidos no dia 1º, e no dia 2 eu conduzi o Dominguete ao Ministério de Saúde, aonde se apresentou a oferta, e naquele instante, naquele momento, quem me recebeu foi Fábio Werneck e Max Nóbrega. Eles receberam, olharam a documentação e disseram: olha, queremos falar, a gente fala com o representante e essa documentação não é uma documentação correta. Então, a reunião durou ali mais ou menos uns 5 minutos, porque eles olharam a documentação, estava toda incorreta. O Dominguete não veio no dia, ele fez uma ligação dizendo que o seu carro quebrou, e ali terminou-se então a reunião. Essa reunião rápida, onde apresentamos essa proposta. Como é que o senhor se viu nesse meio aí, nessa negociação toda? O senhor tinha alguma expertise na negociação de vacinas, medicamentos? De onde o senhor apareceu nesse processo todo? Eu apareci no processo pelo projeto de humanização que nós temos a nível mundial. Nesse projeto de humanização, quais foram as tratativas de mediação estabelecido pela sua entidade antes? É que eu levaria adiante... Não. Vossa Excelência não me entendeu. Eu estou perguntando antes disso. O que a sua entidade, o senhor, mediou em termos de vacina, de medicamentos, com quem quer que seja? O nobre senador fala sobre encaminhamento, porque o que foi decidido na reunião... Eu estou perguntando para tentar entender a lógica do que paraquedas o senhor caiu nessa mediação. Porque eu estou ouvindo aqui desde cedo e eu estou numa dúvida cruel. Porque eu não sei se Vossa Senhoria foi enganado, ludibriado, ou se Vossa Senhoria, com todo respeito, é parte de uma tríade de golpistas. E eu lamento muito ter que fazer isso aqui, porque eu defendo o governo, mas eu não defendo qualquer prática que passe perto de alguma suspeita de irregularidade. E não estou fazendo ilações, eu prefiro crer, até em nome da fé que lhe move e me move também, que Vossa Senhoria tenha sido vítima, tal qual foram outros servidores, pessoas de bem, que tenha sido usada, que tenha sido apenas um grande equívoco, que Vossa Senhoria tenha faltado com a cautela, tenha faltado com a diligência, tenha faltado com a prudência, tenha faltado com a vigilância. E se foi tudo isso que aconteceu, eu nem lhe perguntaria mais nada, apenas lhe faria um apelo que nesse momento reconhecesse e pedisse perdão àqueles que foram induzidos pela boa fé que tinha em Vossa Senhoria e naquilo que Vossa Senhoria representa enquanto autoridade, talvez eclesiástica. Eu prefiro presumir. Não fiz essa ponderação com relação a Dominguete em relação a Cristiano, porque ali me pareceu absolutamente se tratar de dois trambisqueiros. Mas em relação a Vossa Excelência, eu não quero fazer essa mesma, não é nem acusação, é essa mesma presunção. Eu prefiro crer na sua boa fé e que Vossa Senhoria tenha sido vítima
dessa situação toda. Porque naquele momento, e a gente precisa entender, à luz do momento, todo mundo estava em busca de vacina. Todo mundo estava em busca de soluções para dar ao Brasil respostas. E hoje eu vejo aqui, covardemente, muitos parlamentares, senadores e senadoras, que ao longo do tempo criticaram o governo por não ouvir, por não correr atrás, por não buscar ter vacina. Os mesmos que hoje saem aqui alardeando acusações contra quem se colocou no sentido de tentar ajudar. E aí, reverendo, estou aqui partindo de um pressuposto de confiança, de que Vossa Senhoria tenha sido realmente vítima dessa grande armação. E aí, faço isso para dizer, e é bom que o Brasil saiba, que tentativas de golpe, tentativas de fraude, tentativas de corrupção acontecem a todo momento, seja no governo federal, no Ministério da Saúde, nos governos estaduais, nos governos municipais. Agora, há uma diferença entre o governo de outros tempos e esse governo. Porque nós estamos ouvindo alguém aqui hoje, em razão do papel que ocupou em dado momento, mas em que esse processo não avançou 1 milímetro. Não houve a contratação, não houve o dispêndio de 1 centavo de real. Fala-se de corrupção sem 1 centavo de real pago. Essa é a diferença entre o governo de hoje e o governo de ontem. Aqui fala de corrupção sem ter corrupção. Aqui acusa-se de corrupção, mas não quer investigar corrupção, porque corrupção, indícios, evidências, tem aos montes em relação a estados, municípios, consórcio Nordeste, senador Girão, mas isso não querem investigar. Então, eu quero dizer que a vinda de Vossa Senhoria aqui hoje, talvez, seja até uma perda de tempo para essa CPI. Porque nós estamos tratando de algo que não aconteceu, de contratos que não aconteceram, de pagamentos que não foram feitos, mas estamos aqui desde de manhã, rodando em círculo, para tentar tirar de Vossa Senhoria alguma coisa que eu não sei se Vossa Senhoria tem. E eu não posso fazer defesa de Vossa Senhoria, mas da mesma maneira também não posso fazer acusações de que seja parte de uma organização criminosa. Agora, eu não posso deixar de fazer esse registro respeitosamente a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria participou de algo, me parece que foge, ou que fugiu totalmente ao escopo de atuação de Vossa Senhoria ao longo da vida. Pela formação, pela convicção de fé, pelos princípios. Cabe a um pastor, a um líder religioso, cuidar de gente. Semear a semente do Evangelho. Resgatar vidas, cuidar de vidas. Eu não sei se foi o que motivou Vossa Senhoria a tentar fazer mediação, não sei. Ou repito, ou se faria parte desse movimento todo, dessa dupla que apareceu aqui. E que naquele caso, para mim, 2 trambiqueiros, pelo que eu vi aqui no âmbito desta CPI. Mas eu lhe pergunto aqui, e aí ao final, se quiser fazer uma ponderação, porque Vossa Senhoria usou agora há pouco uma palavra que mexeu muito aqui com as pessoas, porque chocou as pessoas, quando falou da bravata. Às vezes, tentando demonstrar relacionamento, demonstrar nível de proximidade. Talvez seja o momento para fazer um juízo de meia-culpa. Porque o que liberta, o princípio fundamental que nós seguimos é a verdade. É a verdade. E Vossa Senhoria conhece a verdade. Conhece a verdade dos fatos e conhece a verdadeira verdade. Então, eu queria lhe dar a oportunidade para fazer uma fala nesse sentido e dizer a essa CPI e ao Brasil: se arrepende? Foi vítima
partícipe, qual o seu real papel em tudo isso? Nobre senador, Marcos Rogério, e a minha família, todos são pastores, meus irmãos. Eu nasci no berço evangélico, fui presidente de jovens, fui presidente trabalhei, a primeira igreja que eu construí foi no lugar afastado, na roça, mesmo tendo o conhecimento, ali eu fui pastor por muito tempo. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz, foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando da perca de um ente querido da minha família, e eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Omar. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Juro, pastor. Mas eu estou aqui para voltar e dizer o que eu preciso. Quem me conhece sabe, lá na minha igreja eu tiro o meu sapato, eu dou o meu sapato para pessoas carentes que chegam lá. Tudo que eu tive, eu vendi o meu carro, vendi tudo que eu tinha para dar para a igreja. Quem me conhece sabe, e esse erro que eu cometi foi um erro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu peço perdão a todos os senadores, a todos os deputados, e o que eu puder fazer para melhorar a vida de alguém. Para quem me conhece como pastor, hoje está me assistindo e está dizendo: esse eu conheço. Jamais fraudei ou tirei algo de alguém. Estou aqui para contribuir com o Brasil sempre. Senhor presidente, eu não farei mais perguntas ao reverendo Hamilton e espero muito sinceramente que essa seja a verdade que lhe motivou. E não cabe, assim, o ambiente de uma CPI é um ambiente absolutamente pesado, com todos, de uma posição ou de outra. Eu sempre procurei atuar aqui de maneira muito prudente, muito cautelosa, sem fazer pré-julgamentos. E não farei pré-julgamentos diante da fala de Vossa Senhoria. É uma situação realmente extremamente delicada, confusa, mas reitero que toda a narrativa construída em torno dessa negociação é uma narrativa que tem como foco tentar desqualificar o governo, ainda que reconheçam que não tenha havido um ato administrativo que possa ser apontado como ato de corrupção, como ato de ilegalidade. Porque o sistema de compliance do Ministério da Saúde funcionou bem. O sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem. Diferente do que aconteceu em outras épocas desse Brasil tão recente e que os brasileiros não têm memória curta. Há uma diferença entre o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O governo de ontem e o governo de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Marco Rogério. Passarei a palavra ao senador Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Soraya, Isalci. A senadora Zenaide já falou? Senador Omar, eu estou na fila aí. Eu sou o próximo. O seu nome foi atirado aqui. Não, é porque na hora... Presidente, teve uma troca. Uma pergunta foi. Desculpa, senador Rogério. Desculpa, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor